Fala galera, beleza? Douglas aqui. Vamos fazer o exercício, a questão 8 da Unifesp 2015 do segundo dia. Esse exercício eu vou ler aqui com vocês. Um professor de Química realizou com seus alunos o experimento utilizando tubos de ensaio, balões de borracha, solução de peróxido de hidrogênio e iodeto de potássio. Em cada um dos tubos de ensaio foram colocados 11,3 gramas de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? Ele colocou 11,3 gramas em cada um. Beleza. E somente um deles foi adicionado catalisador, iodeto de potássio. A função do catalisador é acelerar a reação, fazer com que a reação aconteça mais rápido. A função dessa borracha é mostrar para você qual reação está acontecendo mais rápido, né? Porque a borracha, quando a gente coloca num tubo de ensaio, né, uma bexiga, ela serve para prender o gás. Então, o balão que inchar mais rápido, inflar mais rápido, é o que está liberando mais gás. E provavelmente ele vai pedir para você analisar qual que é o tubo que tem um catalisador, né? Então, o catalisador ele não é consumido, é uma substância química que não é consumida no processo, não é à toa que ela nem está na reação química, ela só acelera a reação porque ela diminui a energia mínima, né? A energia de ativação para a reação acontecer. Em seguida, os balões de borracha foram fixados simultaneamente na boca dos dois tubos, ou seja, as duas reações começaram no tempo zero igualzinho, né? Deu cronômetro zero, e aí ele percebeu que o 2 encheu mais rápido e o 1 não, né? Após determinado tempo, observou um aumento da temperatura em ambos os tubos. Então, se aumentou a temperatura do tubo aqui do sistema, o ambiente está aquecendo, significa que a reação química, né, perdeu calor. Então, é uma reação exotérmica. Sempre que você tem que analisar o ambiente e a reação química. Se o ambiente esquenta, significa que a reação química está liberando calor para ele esquentar, né? Ela está perdendo calor. Se o ambiente esfria, significa que a reação química está roubando calor, então seria um processo endotérmico. Como nesse caso o ambiente esquenta, significa que a reação é um processo exotérmico, libera calor, e quando libera calor, o ΔH é negativo, tá? Vou explicar já por que ele é negativo. E aí, o primeiro exercício, ele fala para a gente calcular a porcentagem de H2O2 em massa presente na solução. Então, é uma solução de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio ele é uma substância química parecida com a água, só que tem um oxigênio a mais. Por isso que a gente chama ela até de água oxigenada. E naturalmente ela já se decompõe em água em O2, só batendo a luz ultravioleta. Só que esse processo é lento. Se você colocar um catalisador, que nesse caso o iodeto de potássio, acelera essa reação, né? E aí o primeiro ele quer que eu calcule o teor percentual de H2O2 em massa presente na solução. Para eu calcular o teor percentual, a porcentagem de H2O2 em massa, eu tenho que fazer essa conta. Eu preciso descobrir qual que é a massa de H2O2 que existe lá dentro, né? Porque 11,3 gramas não é só H2O2, ele falou que é uma solução, então tem água e H2O2, água solvente, dividido pela massa da solução. A massa da solução é 11,3, a gente já sabe um valor. Só que eu vou responder com vocês o item B. Né? O item B ele fala no gráfico contido no campo de resolução. Vamos dar uma olhada nesse campo de resolução aqui. É a questão... Deixa eu dar uma olhadinha, procurando aqui, rapidão. Aqui, entalpia em função do caminho da reação. Então, a gente vai montar esse gráfico aqui. Entalpia em função do caminho da reação. Entalpia é o ΔH e caminho da reação é o reagente se tornando produto, né? Como a reação evolui. Caminho da reação. Como assim reagente virando produto? É isso, da reação química tem um reagente antes da seta e toda reação química tem uma substância depois da seta, produto. Como essa reação é exotérmica, significa que a energia dos produtos é mais baixa que a energia dos reagentes. Né? Está tendo uma diminuição na energia das ligações químicas do reagente comparado com o produto. E essa diferença da diminuição, né? O reagente tem mais energia na ligação química do que o produto, é liberado para o meio ambiente. Então o reagente começa lá em cima com muita energia e para ele se transformar em produto, ele precisa perder essa energia. E aí é liberada na forma de calor para o meio ambiente. Só que essa reação
ela pode ter duas caras. Ela vai ter uma energia mínima para acontecer, que é um morrinho, que você precisa subir de energia para virar produto, né? Que a gente chama de energia de ativação. E como essa reação é lenta, significa que esse morrinho ele é literalmente difícil, né, de acontecer. Você precisa fornecer um certo gatilho inicial, nesse caso a luz. A luz, para acontecer essa decomposição, precisa da luz, ela é a energia de ativação. Quando eu coloco um catalisador, a reação acontece mais rápido porque eu diminuo essa barreira de energia. Não precisa fornecer quase nada de energia. Então, a temperatura ambiente, essa reação já acontece muito fácil, sem bater luz, só colocar o iodeto de potássio. Então, a curva de uma reação catalisada, ela sempre é a menorzinha, porque ela vai ter a menor energia de ativação, né? A energia de ativação é o que? A diferença do topo do morro para a base do morro, né? Energia do complexo ativado menos a energia do reagente. Então, a reação do tubo 2 é a vermelhinha aqui, ó, com menor energia de ativação. E a do tubo 1 é a curva em preto, porque tem a maior energia de ativação, ou seja, é mais difícil para essa reação acontecer e ela demora mais. O gráfico ele tem essa cara de uma descida, porque é isotérmico. A soma da energia dos reagentes é maior, né, do que a soma da energia das ligações dos produtos. Sempre que for isotérmico, tem essa cara de subir o morrinho, desceu pra caramba. Quando é endotérmico, é o contrário, né? A energia do reagente é pequena e aí ele tem que absorver bastante energia para se tornar produto. Então, isso seria um gráfico endotérmico, um diagrama. Então, a gente já respondeu o B, né? Ah, tá aqui, ó. A entalpia é negativa, só porque eu sei que esquentou, né? Aumentou a temperatura do ambiente. A energia dos reagentes, então, é maior do que a energia do produto. A curva catalisada é a que tem a menor energia de ativação e a curva sem catalisador é a que tem a maior energia de ativação, ou seja, o maior morro energético. Considerando que a reação no tubo 1 foi completa, no tubo 2, então acabou todos esses 11,3 gramas que tinham aqui foram convertidos aí em gás oxigênio. O volume de gás coletado foi 1,2 litros, ou seja, o volume, galera, é o espaço que a quantidade de matéria ocupa, que o número de mols ocupa, né? Então, o volume a essa condição de temperatura e pressão foi isso. E ele quer que a gente calcule isso daqui. Então, se eu descubro o número de mols, né, o que é esse volume aqui? Esse volume é de oxigênio, 1,2 litros, né, o espaço que o oxigênio ocupa. Só que quanto de oxigênio? Um número de mols. Então, ó, cuidado, tá? Porque a gente vai ter que usar a equação de Clapeyron nesse processo. Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, o volume que a gente está usando é de gás oxigênio, que ele falou para a gente. O número de mols que a gente vai descobrir é de gás oxigênio. Só que ele não quer saber dados do oxigênio, ele quer do peróxido. Aí você tem que olhar a reação química. Ó. Quando você usa 1 mol de peróxido de hidrogênio, 1 mol de H2O2, a quantidade de matéria liberada de oxigênio é a metade, 0,5 mol. Então, tem que prestar atenção nessa estequiometria, porque a equação de Clapeyron ela não serve para sólido e líquido, ela serve para gases, né? Gases que têm o volume que pode ser facilmente alterado por uma pressão e por uma temperatura. Então, o número de mols que eu vou descobrir aqui é de oxigênio, e depois eu tenho que lembrar que o número de mols de H2O2 é o dobro, né? 2 vezes maior do que o de O2. Então vamos lá, usando todos os dados. Estava 300 Kelvin, né, 27 graus, uma atmosfera. Ele falou para a gente usar 0,08 como constante dos gases, porque a gente está trabalhando com litro, Kelvin e ATM, exatamente as mesmas unidades. Vou fazer essa conta aqui. Então a pressão é uma atmosfera, o volume é 1,2 litros, o número de mols é o que eu quero descobrir, né? A constante dos gases é 0,08 e a temperatura é 300 Kelvin. Beleza. Se eu fizer essa continha aqui, ó, transformar em notação científica, pego o 8, número diferente de 0, coloco em potência de 10, a vírgula vai andar até o 8, duas casas para a direita, quando ela anda para a direita fica negativo, né, menos 2, e esse daqui, ó, 3 é o número diferente de 0, coloco em potência, a vírgula está aqui, e para ela andar até o 3, ela tem que andar uma casa, duas casas, quando ela anda para
esquerda fica positivo e quando ela anda para a direita, negativo. Então, 2 aqui, ó. E aí eu tenho que 1 vezes 1,2 dá 1,2. Número de mols de oxigênio. Olha que legal. Esse 2 aqui, a menos 2 e 2 positivo se cancela. Eu tenho 24. E olha que mais legal ainda, 24 é um múltiplo de 12, né? Mas Douglas, isso não é 12. Vamos escrever na forma de 12, então, ó. 12 dividido por 10. Beleza. Número de mols de oxigênio vezes 24, né? Ó, ficou até torto, meu Deus, a minha anotação aqui, vou corrigir. É igual a 12 dividido por 10. E aí, ó, eu posso já simplificar esses dois, né? Ó. Se eu divido aqui por 12, aqui dá 1. Se eu divido aqui por 12, aqui dá 2. Né? Então, 1 dividido por 10 é igual ao número de mols de oxigênio vezes 2. Passa esse 2 dividindo lá, vai ficar o seguinte, número de mols é igual a 1 sobre 20, né? 1 dividido por 20. Porque o 2 vai multiplicar o 10 lá embaixo. 1 dividido por 2 é 0,5. E aí tem um 10 aqui embaixo, né? Ó. Então, 0,5 dividido por 10 vai dar 0,05 mols de O2. Né? Essa é a quantidade de O2 que ocupa esse espaço de 1,2 litros a 1 atmosfera e 300 Kelvin. E aí a gente tem que lembrar da estequiometria. A estequiometria é 1 para 1,5, né? Então, ó, quando você usa 1 mol de peróxido de hidrogênio, é produzido metade da quantidade de partículas, 0,5 mol, né? Tá aqui a relação. Então, vamos fazer essa estequiometria, ó. H2O2 e gás oxigênio. Quando eu uso 1 mol, na reação química é produzido metade disso, que é 0,5 mol. Bom, eu descobri que eu tenho 10 vezes menos do que isso, né? 0,05 mol. E aí eu gosto muito de evitar fazer conta, né? Pensar em proporção. Se o número de baixo, daqui de cima para baixo, é 10 vezes menor, eu dividir por 10, eu tenho que dividir esse número por 10 também. Então, 1 dividido por 10 dá 0,1 mol de peróxido de hidrogênio. Ou seja, nessa reação química que produziu esse volume de O2, que tem 0,05 mol, foi gerado porque eu estava usando 0,1 mol de H2O2, ou seja, existia um 0,1 mol. Como que eu posso fazer isso por regra de 3, Douglas? Não entendi esse raciocínio de proporção. Você coloca um x aqui, ó, no lugar dele, aí você vai fazer x vezes 0,5, x 0,5. Só que você perde um tempo danado fazendo isso, né? Na primeira fase é até mais rápido fazer por proporção, mas na segunda você tem até relativamente mais tempo, né? Então, beleza, ó, se aqui é um x, vou fazer x vezes 0,5 é igual a 1 vezes 0,5. E aí você vai chegar nessa conta aqui, que essa divisão não dá 1, ela dá 0,1. Então, 0,1 mol de H2O2, né? Pegar o 0,05 e dividir pelo 0,5 de H2O2. E aí, isso é número de matéria, né? Quantidade de partícula. Para você descobrir a massa, você tem que analisar a massa molar dele, né? Então, se a gente pega o H2O2, nessa altura do campeonato, você lembra que a massa molar do hidrogênio é 1, então 1 vezes 2, mais a massa do oxigênio, que é 16, 16 vezes 2. Então, 16 vezes 2 vai dar 32, com mais 2, a massa molar é 34 gramas por mol. Então, o que diz essa informação? Que 1 mol da substância tem 34 gramas. Então, 1 mol dessa substância, que é o H2O2, tem o quê? 34 gramas. Só que você não está trabalhando com 1 mol. Você está trabalhando com um valor que é 10 vezes menor do que 1 mol. Né? O que é 10 vezes menor do que 1 mol? 0,1. É pegar 1 mol e dividir por 10. Então, o número aqui embaixo também vai ser dividido por 10. Vai ser 3,4. Você pode resolver por regra de 3. Né? Então, essa é a massa de H2O2 presente naquela solução de 11,3 gramas. Então, se eu fizer aqui, ó, massa de H2O2 que eu descobri deu 3,4, né? Dividido por 11,3. Bom, como que dá essa conta? Se eu pegar 3 vezes isso, vai dar 9. Acho que dá 3 certinho. 3,4 dividido por 11,3.
Vamos fazer essa continha. 3,4 dividido por 11,3, né? Dá exatamente 30%, né? O resultado dessa divisão deu isso daqui, ó, 0,3. 0,3 é um número decimal. Para eu passar para porcentagem, eu multiplico por 100%. E aí isso daí vai dar 30% em massa. Multiplicando por 100, eu faço a vírgula andar uma casa, depois eu coloco mais um zero, 30. É isso daí que chegamos na resposta. E é isso, galera. Qualquer dúvida, qualquer coisa, aguardo o feedback de vocês aí no comentário. O objetivo desse vídeo é ele ser bem mais condensado e rápido, né? Então é uma química um pouco mais avançada, não estou explicando teoria. Eu estou tentando condensar a teoria na resolução desse exercício. Mas é claro, eu tenho lá o perfil no SuperProf, onde eu falo de teoria, dá pra gente conversar mais coisa. Caso alguma coisa não ficou tão clara assim. E aí, se vocês quiserem, também pode mandar no chat que eu respondo sem problema nenhum. Valeu por ter visto até o final. E até o próximo exercício.